Existe uma razão silenciosa pela qual 90% das pessoas que falam sobre prosperidade continuam presas ao mesmo padrão financeiro. E essa razão não está no mercado. Não está na crise. Não está no sistema. Está na forma como elas oram. Sim, oram. Repetem frases, visualizam riqueza, pedem abundância, e ao mesmo tempo reforçam escassez com a própria emoção dominante. O que deveria ser uma ferramenta estratégica tornou-se um ritual inconsciente de carência. Aqui vai a verdade desconfortável. Talvez você esteja praticando a oração errada há anos, acreditando que está programando riqueza, quando na realidade está fortalecendo o padrão oposto. Hoje, você vai entender o erro invisível que separa quem constrói fortuna de quem apenas fala sobre ela. E quando compreender isso, sua própria repetição mental nunca mais será a mesma. A maioria não percebe, mas existe uma diferença brutal entre desejar e ordenar. Quando alguém diz "eu quero ser rico", essa frase carrega uma vibração silenciosa de ausência. Quem quer, ainda não tem. Quem pede, ainda se vê separado do resultado. E o subconsciente não interpreta intenção. Ele responde ao estado dominante repetido. Napoleão Hill deixou claro que o desejo precisa ser definido, específico, organizado. Mas o que a maioria faz é repetir frases genéricas enquanto mantém comportamento financeiro mediano e decisões contraditórias. Essa é a ilusão da oração passiva. Falar sobre abundância enquanto vive como alguém que teme perder cada oportunidade. Visualizar cifras altas e, ao mesmo tempo, hesitar diante de qualquer risco calculado. Declarar prosperidade à noite e operar com escassez durante o dia. O subconsciente percebe a incoerência e executa o padrão mais forte, o comportamento real. Perceba com frieza. Eu quero é diferente de eu decidi. Um expressa desejo. O outro expressa ordem interna. A mente estratégica elimina o pedido e assume a identidade antes da evidência. Quem ainda pede está esperando permissão. Quem declara já assumiu o comando. E aqui está o ponto que poucos admitem. Muitas pessoas usam a oração como anestesia emocional. Elas repetem frases positivas para aliviar a ansiedade financeira, mas não para reorganizar a identidade. Se você nunca estruturou sua declaração de riqueza com valor definido, prazo estabelecido e ação correspondente, então você nunca esteve praticando autossugestão estratégica. Estava apenas pedindo. Continue atento, porque no próximo passo, vou revelar o erro invisível que torna essa repetição ainda mais perigosa do que parece. Agora entramos no ponto mais perigoso de todos. O erro invisível não está nas palavras. Está na emoção que as acompanha. Você pode repetir a afirmação mais poderosa do mundo, mas se ela vier carregada de ansiedade, medo ou dúvida, o subconsciente irá registrar exatamente isso: medo, dúvida e carência. Não é o que você diz que programa sua realidade financeira. É o que você sente com consistência. Muitos ambiciosos frustrados vivem esse conflito silencioso. Eles visualizam riqueza enquanto internamente questionam: e se eu não conseguir? Repetem declarações de prosperidade enquanto sentem tensão no peito ao pensar nas próprias contas. A emoção dominante não é confiança, é preocupação. E o subconsciente executa o padrão dominante, não o discurso superficial. Napoleão Hill falava sobre fé como estado mental sustentado. Não fé religiosa. Fé estratégica. Convicção emocional organizada. Quando a emoção é estável e direcionada, ela cria coerência. Quando a emoção é instável, ela gera sabotagem invisível. Você não cria o que pede. Você cria o que sente repetidamente. Observe-se agora. Quando pensa em dinheiro, qual é a sua sensação imediata? Expansão ou contração? Confiança ou urgência? Se sua oração financeira vem acompanhada de tensão, você está reforçando escassez enquanto acredita estar criando abundância. E se essa revelação já mudou a forma como você enxerga suas próprias afirmações, deixe nos comentários uma única palavra: consciência. Isso sinaliza para mim, e para você, que o primeiro passo foi dado. Porque reconhecer o padrão emocional é o início real da reprogramação. A partir daqui, tudo se torna mais estratégico. Porque os ricos não apenas falam diferente. Eles sentem diferente. Agora você entende o erro. Mas falta revelar o contraste. Como os ricos realmente oram? Primeiro, eles não pedem. Eles declaram. Segundo, não falam em termos vagos. Falam em termos definidos. Napoleão Hill ensinava que o desejo precisa ter valor específico, prazo determinado e contrapartida clara. Isso não é espiritualismo ingênuo.
É engenharia psicológica. A declaração estratégica não soa como um dia eu serei próspero. Ela soa como ordem estruturada, valor exato, data definida e o que será entregue em troca. Porque a mente não trabalha bem com abstrações. Ela responde à precisão. Quando você declara com clareza, elimina a ambiguidade. E ambiguidade é terreno fértil para sabotagem. Henry Ford não orava pedindo sucesso. Ele operava com convicção interna de que encontraria solução. Andrew Carnegie organizava metas financeiras com números exatos. O padrão é claro. Clareza cria direção. Direção cria decisão. Decisão cria movimento consistente. Outro ponto essencial. A oração estratégica envolve troca. O que você oferecerá em retorno pelo valor que deseja? Competência, liderança, serviço específico. O subconsciente exige coerência entre declaração e contribuição. Sem isso, a afirmação perde força. Se até aqui você percebe que nunca estruturou sua meta dessa forma, com valor definido, prazo real e compromisso concreto, então pare agora por alguns segundos e reconheça isso. Porque a maioria falha exatamente neste ponto. Deseja riqueza sem especificar compromisso. Se essa visão já está trazendo clareza estratégica, considere se inscrever no canal. Aqui, não falamos sobre prosperidade como fantasia emocional. Falamos como estrutura mental executável. E no próximo capítulo, você entenderá a engrenagem que transforma essa declaração em resultado inevitável. Agora chegamos à engrenagem central. O subconsciente não discute. Ele não argumenta. Ele não julga se você merece ou não prosperar. Ele executa o padrão dominante que você repete com emoção suficiente. Essa é a mecânica silenciosa que separa oração comum de oração estratégica. Toda repetição carregada de intensidade emocional começa a moldar identidade. E identidade molda decisão. Se você se declara próspero com clareza, sente essa afirmação como real e começa a agir de acordo com ela, seu comportamento se ajusta quase imperceptivelmente. Você filtra oportunidades diferentes. Tolera riscos calculados que antes evitava. Passa a buscar ambientes mais elevados. Não porque alguém mandou, mas porque sua identidade mudou. A sequência é fria e direta. Pensamento estruturado repetido, emoção coerente, identidade fortalecida, decisões alinhadas, resultado financeiro consistente. Não é magia. É padrão mental prolongado. O problema é que o mesmo mecanismo funciona ao contrário. Quem repete pensamentos de escassez, carrega ansiedade constante e toma decisões defensivas fortalece exatamente aquilo que teme. O subconsciente não distingue esperança de medo. Ele registra a frequência dominante. Pense nisso agora. Qual padrão você tem alimentado nos últimos meses? Se hoje você ganhasse exatamente o que seu padrão mental vem reforçando, isso seria abundância ou limitação? Comente abaixo qual você acredita ser seu padrão dominante hoje, abundância ou escassez. Escreva apenas uma das duas palavras. Esse gesto simples força a clareza interna. E clareza é o primeiro sinal de mudança real. Porque depois que você entende como a engrenagem funciona, continuar repetindo o erro deixa de ser ignorância e passa a ser escolha. Existe outro ponto que quase ninguém discute, o lado sombrio da visualização. A maioria foi ensinada a fechar os olhos, imaginar riqueza, sentir emoção elevada e esperar que isso atraia resultados. Mas o que realmente acontece na mente de muitos ambiciosos frustrados é diferente. Eles visualizam o resultado final, o carro, a casa, a conta bancária, e ao abrir os olhos sentem um contraste brutal com a realidade atual. E esse contraste gera frustração silenciosa. Visualização mal aplicada reforça a ausência. Em vez de criar convicção, cria distância emocional. O subconsciente registra não a imagem da riqueza, mas a sensação de que ela ainda está longe. Isso se torna um ciclo. Imagina, sente falta, reforça a carência. A visualização estratégica é outra coisa. Ela não se limita ao resultado. Ela ensaia o processo. Ela visualiza comportamento, disciplina, decisões consistentes. A mente rica imagina a rotina, a postura, as conversas, os riscos assumidos com controle. Ela constrói familiaridade com a identidade antes que o mundo externo confirme. Esse é o ponto que 90% ignora. Não visualize apenas o topo da montanha. Visualize a subida. Visualize-se operando com a mentalidade de quem já decidiu enriquecer. Quando a identidade se torna familiar, o subconsciente para de resistir. Pergunte-se com brutal honestidade. Quando você visualiza prosperidade, sai com convicção
Ou sai com sensação de distância? Essa resposta revela se você tem praticado ensaio estratégico ou fantasia emocional. No próximo passo, vou confrontá-lo com o teste definitivo. Porque oração verdadeira não sobrevive à incoerência diária. Aqui está o teste brutal que poucos aceitam enfrentar. Sua oração financeira é confirmada ou desmentida pelas suas decisões diárias. Não pelas palavras. Pelas escolhas silenciosas que ninguém vê. Você declara prosperidade, mas evita investir em conhecimento estratégico. Afirma abundância, mas toma decisões sempre baseadas no menor risco possível. Diz que decidiu enriquecer, mas continua tolerando ambientes que reforçam mediocridade. A mente não funciona em compartimentos isolados. Quando há incoerência entre declaração e comportamento, o padrão mais forte vence. E o padrão mais forte quase sempre é o hábito antigo. É por isso que muitos repetem afirmações por meses e não veem mudança. Não porque a técnica falhou, mas porque a identidade não foi assumida integralmente. Napoleão Hill falava em decisão. Decisão verdadeira reorganiza prioridades. Decisão elimina a rota de fuga. Se você afirma que está criando uma nova realidade financeira, mas suas atitudes não sustentam isso, sua oração é neutra. E neutralidade não constrói fortuna. Faça um exame simples. Nos últimos 30 dias, suas ações confirmam que você já decidiu enriquecer? Ou demonstram hesitação? Essa resposta exige honestidade, não motivação. Se este ponto trouxe desconforto, mantenha-se firme, porque desconforto é sinal de ajuste iminente. A próxima etapa revelará a estrutura exata da oração estratégica, a versão que elimina ambiguidade e alinha mente e ação como uma única ordem interna. Agora você está pronto para entender a estrutura da oração proibida, não como misticismo, mas como comando estratégico. A versão que os ricos aplicam não começa com "eu espero". Começa com definição clara. Primeiro, estabeleça o valor exato que deseja alcançar. Não um intervalo. Não muito dinheiro. Um número específico. A mente precisa de precisão para organizar comportamento. Segundo, defina o prazo realista. Tempo cria urgência estratégica. Sem prazo, a meta vira fantasia confortável. Com prazo, ela exige reorganização interna. Terceiro, determine o que será entregue em troca. Qual habilidade você desenvolverá? Que serviço ampliará? Que valor concreto oferecerá ao mercado? O subconsciente reage à coerência. Ele fortalece aquilo que possui compromisso real. Quarto, transforme essa declaração em rotina diária. Leia em voz alta, com emoção controlada e convicção estável. Não como quem implora, mas como quem assume comando. E enquanto declara, visualize-se executando as ações correspondentes, não apenas recebendo o resultado. Essa é a diferença brutal entre fantasia e autossugestão organizada. A oração estratégica não termina na frase. Ela continua nas decisões do dia. Se até aqui você percebeu que nunca estruturou sua meta com esse nível de precisão, este é o momento de assumir responsabilidade. Inscreva-se no canal se deseja dominar a engenharia mental da prosperidade, porque aqui nós trabalhamos com estrutura, não com ilusão. E escreva nos comentários qual é o valor específico que você decidiu conquistar. Declarar publicamente aumenta compromisso interno. No próximo capítulo, chegaremos ao julgamento final. Porque depois que você conhece o mecanismo, continuar praticando o erro deixa de ser ignorância e se torna escolha consciente. Aqueles que ignoram esta lei não fracassam por azar. Eles fracassam por coerência mental. Repetem pedidos frágeis, alimentam emoções contraditórias e chamam isso de esperança. E o destino responde com precisão cruel. Resultados medianos, ciclos de escassez, frustração acumulada. Quem usa essa lei de forma errada constrói pobreza com disciplina inconsciente. Quem a domina, constrói riqueza com intenção organizada. Não há mistério espiritual. Há padrão repetido. A mente executa fielmente aquilo que recebe como ordem dominante. E a maioria tem ordenado limitação enquanto implora por expansão. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências. Serás um deles. Preste atenção. Existe algo invisível que antecede todo império e toda ruína. Ele não pode ser comprado no mercado. Não pode ser herdado de pais ou mentores. Ele nasce na mente, mas governa a realidade. Quando fortalecido, dobra o tempo a seu favor. Quando negligenciado, transforma anos de esforço em repetição estagnada.
Muitos acreditam que ele é dinheiro. Outros juram que é oportunidade. Mas ambos estão enganados. Ele começa como frase. Repete-se como pensamento. Solidifica-se como identidade. E, por fim, manifesta-se como destino financeiro. Diz-me, o que é? Se compreendeste o que estudamos aqui, sabes que o universo é neutro. Ele apenas amplifica o padrão mental dominante. O verdadeiro criador da sua realidade financeira não está fora. Está naquilo que você repete com emoção suficiente até se tornar verdade interna. Alguns chamam isso de fé. Outros chamam de identidade. Napoleão Hill chamou de autossugestão organizada. Eu chamo de comando invisível. Agora deixe sua resposta nos comentários, e veremos quem realmente compreendeu o mecanismo por trás desta lei. Poucos ousam responder, e menos ainda acertam. A resposta certa revela clareza estratégica. A errada revela que ainda há ilusão dominando sua mente. Qual escolherás?